tudo bom? Hoje eu estou fazendo um videozinho tutorial para esclarecer alguns pontozinhos quando a gente coloca uma pergunta do tipo dissertativa em um formulário teste, né? Porque a gente sabe que a questão dissertativa, a questão que a pessoa vai escrever a sua resposta, né? Quando a gente coloca no formulário teste, ela é diferente da questão de múltipla escolha. Por quê? Porque quando a gente faz a de múltipla escolha, a gente escolhe uma só resposta, então o formulário ele consegue corrigir automaticamente para a gente. Porém, quando a resposta ela é dissertativa, ela é aberta, né? O aluno vai colocar a sua resposta. Se, se por acaso você colocar uma resposta, né? Vamos supor que eu tenho um exemplozinho aqui. Qual é a figura que possui três lados? Então, qual é a figura que possui três lados? É o triângulo. Mas como é que essa pessoa vai escrever esse triângulo? Ela pode escrever, coloco lá, triângulo, nome normal, coloco a primeira letra maiúscula. A pessoa vai escrever toda em minúscula. O formulário ele vai reconhecer como errado. Então ele vai dizer que está errada essa resposta, né? Ou a pessoa gosta de colocar uma resposta mais completa. Então a figura que possui três lados é o triângulo. Tá correto? Tá. Porém, a inteligência artificial aí não vai considerar correta, né? O formulário ele não vai considerar correto, porque ele vai dizer, apenas vai corrigir o que a gente colocou lá como resposta. Eu coloquei triângulo, então não tem como eu adivinhar como é que a pessoa vai escrever. Mas existe uma solução para isso? Existe, né? O formulário ele dá uma possibilidade para a gente, então eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz. Então, quando eu estou criando o meu formulário, né? Eu fiz aqui um formuláriozinho teste para mostrar para vocês. Certo? Então, o que é que acontece? Eu coloquei questões de múltipla escolha e eu coloquei questões dissertativas, né? Com resposta curta ou parágrafo, você escolhe. Né? Geralmente tem disciplinas que a gente pode deixar um parágrafo, porque tem aluno que gosta de escrever mais, aquela resposta pessoal tal. Então, a gente deixa aberto o parágrafo. Ou resposta curta, como essa questão aqui é pequenininha a resposta, eu deixei resposta curta. O que é que a gente vai fazer? A gente vai criar o teste, né? Então eu dei pontuações, certo? Então aqui eu fiz essa continha aqui, certo? Fiz um testezinho de matemática bem simples só para demonstrar aqui para vocês, né? A resposta aqui, 3 vezes 4, 12 mais 2, 14, né? A respostazinha aqui é o 14, tá aqui a chavezinha de correção, ok? Dei 10 pontos para essa questão concluída. Aí vem para a questão aberta, né? Então, na nossa questãozinha aberta, o que é que acontece? Vou colocar aqui, ó. Ela está aqui, ó, 10 pontos. Porém, na chave de correção eu não vou colocar nada, nenhuma opção. Eu posso adicionar uma resposta, mas o que é que vai acontecer? Como eu disse no começo, o aluno vai ter que escrever da mesma maneira que eu escrever, certo? Do mesmo jeito. Se tiver uma letra maiúscula na minha, dele tiver uma letra minúscula, o mesmo nome, já vai estar errado. Então eu deixo sem opções aqui, ok? Dei a pontuação, 10 pontos, ok. E venho aqui para a minha última questãozinha, 20 dividido por 4, que é 5. Está aqui marcadinho aqui, né? A resposta é 5, certo? Vou adicionar aqui a chavezinha de correção, ó. Se eu quiser colocar um feedbackzinho aqui, eu coloco, tal. Ok, pronto. Qual é o próximo passo? O próximo passo, pessoal, eu venho aqui na catraquinha, certo? Aqui em cima. E nessa catraquinha aqui, eu vou vir aqui em testes, ok? Então, eu vou limitar apenas uma resposta por cada aluno. E eu venho aqui em teste, que eu tenho criado o teste já. Aqui embaixo, ó, essas caixinhas elas vão estar marcadas, certo? O que é que você vai fazer? Você vai desmarcar. Por que que eu vou desmarcar? Porque se eu deixar marcado, na hora que o aluno responder o testezinho, vai chegar lá a resposta para ele. Tá certo? Ele vai mostrar o valor das questões que ele acertou, o que ele errou, vai mostrar o que ele acertou, o que ele errou. Então não é interessante para não atrapalhar o aluno, que ele vai dizer: "Ah, eu respondi correto, mas o formulário está errado". Então o que é que acontece? Aí vai começar a mandar mensagem para o professor: professor, eu acertei". Não, calma, você tem que estar explicando que vai corrigir, porque o formulário
ele não considera ter que ser 100% certo do jeito que o professor colocou. Então, para evitar isso, você deixa desmarcado, ok? Deixei desmarcado aqui, o que é que acontece? Acontece que, vou salvar aqui, ó. O aluno respondeu, eu tenho duas respostas aqui como exemplo. Vai chegar para vocês aqui a resposta, tá certo? Então vamos olhar aqui. O aluno já mandei o teste, salvei, enviei para os alunos. Né? Você pode enviar pelo Classroom, né? Como vocês utilizarem. Né? A gente sabe que pode utilizar o Classroom, pode mandar o link direto para o WhatsApp do aluno, pode mandar por e-mail, certo? Então tem diversas maneiras de como utilizar esse formulário, ok? Então vamos lá. Vamos ver aqui a resposta. Olha só, tenho duas respostas. Aqui eu tenho o resumo, né? Dá o gráficozinho, dá tudo direitinho, certo? O nome, tudo. Tá tudo organizadinho aqui, beleza? A resposta deles. Aí eu tenho aqui pergunta e individual. Eu vou logo mostrar o individual para vocês verem o que é que acontece. Quando eu venho aqui para o formulário individual, né? O aluno acertou a primeira, certo? Errou a segunda. Né? Olha, a aberta está errada, tá certo? Ele errou mesmo aqui, ó. Colocou o quadrado, está errado. E a terceira certo. Vamos ver o outro aluno? Olha só. O outro aluno respondeu certo, porém aqui, ó, a dissertativa, ó, ele acertou. Mas o formulário está dizendo que está errado, né? E aí, eu vou prejudicar meu aluno? Não, de maneira alguma. E acertou a última. Ele acertou tudinho, ele tinha tirado a pontuação máxima aqui. Então, o que é que você vai fazer? Aqui não tem pergunta, então vamos lá. Você mandou uma prova, uma avaliação para os seus alunos, todo mundo respondeu. Terminou de responder, o que é que você vai fazer? Você vem aqui, ó, pergunta, certo? Resposta, clicou lá na resposta, pergunta. Por que você vem em pergunta? Porque aqui em pergunta, ele vai mostrar para vocês, ó. A primeira pergunta, que considera como pergunta, foi o quê? O nome completo, tá aqui, ó, nome completo. Então, tá aqui os nomes dos alunos, né? Teste 1, teste 2. Certo? Se tiver 20, vai aparecer os 20 aqui na sequência. É só ir baixando que vai aparecer tudinho. Vamos lá. Segunda questão. A segunda questão, todos os dois alunos, ó, tivemos duas respostas corretas. Né? Ó, os dois alunos, ó, certo? Resposta 1 e resposta 2, ó. Eles acertaram. Ok? Vamos lá. Vamos para a próxima. Até agora tá ok. Pronto. Chegou no que a gente quer, né? Porque a pergunta de múltipla escolha, o próprio formulário já vai corrigir para vocês. Porém, a dissertativa, a aberta, ele não vai corrigir correto. A resposta está certa, mas ele considera como se fosse errada. Porém, aqui você tem como fazer isso. Olha aqui que simples. Tá aqui, ó. Qual é a figura que possui três lados? Então, eu vou ter a sequência das respostas abertas deles tudinho aqui. Então, eu vou olhando aqui, ó. Esse aluno aqui colocou triângulo. Triângulo não está certo? Possui três lados? Possui. Então, ó, Vzinho aqui, ó, marcar como correta. Marquei como correta, certo? Esse aluno aqui, ele colocou o quê? Quadrado. Quadrado está errado. Então, eu considero como incorreta. Botei o xizinho. Fiz isso aqui para tudinho, salvar. Para poder passar para a próxima, né? Salvei. Agora eu posso passar para a próxima questão. E a próxima questão eu não preciso nem olhar porque era de múltipla escolha. O próprio formulário ele resolve para mim. Né? Eu só vou me preocupar em corrigir as atividades que forem com abertas, dissertativa, com resposta curta ou parágrafo. Ok? Então vamos continuar agora para você ver como é que vai ficar lá no formulário agora. Lembra que as duas respostas dissertativas estavam consideradas como errada, mas eu corrigi aqui bem rapidinho aqui na pergunta. Então vamos lá ver agora no individual como é que ficou dos alunos. Então vamos lá. Ó. Esse aluno aqui, ó, ele estava considerando como estava errado o triângulo. Porém, quando eu corrigi lá que eu botei que estava certo, ó, ele ganhou os 10 pontinhos dele. Certo? Então está aqui já corrigida com seus 10%, seus 10 pontos, né? Já o outro aluno, vamos ver o outro aluno? Olha só, vou voltar aqui a resposta do outro. O outro, ó, ele realmente tinha errado, eu continuei considerando que estava errada, ficou 0 ponto. E as demais, ó, o próprio formulário, como é de múltipla escolha,
ele considera também. Roberto, se eu colocar uma caixa de seleção, escolha são 3 opções, o aluno marcou 2 certas e 1 errada. Eu posso utilizar desse método aqui também? Pode. Você pode considerar a metade da questão. Então você vai lá, considera como certa e diminui a pontuação e bota 5 pontos, por exemplo. Então você pode editar, entendeu? Você dá a pontuação, o formulário ele vai corrigir, mas aí a gente tem essa consideração, né? Eu botei lá uma caixa de seleção com 3 opções corretas. Então eu vou do mesmo jeito. Eu vou aqui em pergunta, certo? Vou olhar qual é a pergunta lá de seleção e faço do mesmo jeito. Ó. Vou dar só o exemplo aqui na pergunta dissertativa que eu posso mudar aqui. Então, por exemplo, aqui vamos supor que era uma caixa de seleção. O aluno acertou, era 3 seleções para marcar, o aluno acertou 2. Eu quero considerar pelo menos a metade da questão para ajudar meu aluno. Eu posso considerar? Pode. Você marca como certo, que ele vai estar lá como errado, porque se ele não marcar as 3 seleções, fica como errado, né? Fica 2 certas e 1 errado, ele considera como 0. Então você vem aqui, ó, e você pode editar quantos pontos você quer dar. Né, ó? Então você vem aqui, ó, edita, ó, eu quero dar metade da questão. Ou eu quero dar a questão toda, né? 10 pontos, ou 9 pontos, ou 8 pontos. Né? Do mesmo jeito acontece numa resposta dissertativa, um parágrafo. Explique isso, isso, isso. Aí o aluno vai lá escrever um parágrafozinho. Aí o professor vai dar uma lidazinha no que o aluno respondeu. Né? Se é uma pergunta aberta, o professor vai ter que ler e analisar o que é que o seu aluno respondeu. Então você não considerou totalmente certa a resposta do aluno, mas também não considerou totalmente errada. Você pode dar a metade do ponto. Então você considera ela como certa, marca o xizinho e bota a metade da pontuação. Quando você salvar, ó, lembra no final que você fizer as questões de tudinho, aí você salva. Salvei, já vai para lá. Roberto, e no final, como é que eu faço para me ver essas notas desses alunos tudo organizadinho? Tem como eu fazer isso? Tem. Você vai criar uma planilhazinha para você, que o próprio formulário já fornece isso para você. Depois que você corrigiu tudinho, precisa anotar uma por uma quanto é que o aluno acertou, quanto é que ele tirou. Depois que eu fiz essa correção para me ter mais trabalho, não precisa. Porque aqui em cima, ó, tá vendo aqui esse verdinho aqui com essa cruzinha branca? Ó, vê a resposta na planilha. Quando você clica nela aqui, ó, certo? Ó, ele dá aqui, ó, ele dá o dia, a hora, né, e a pontuação. Tá vendo que já veio com a pontuaçãozinha correta, porque eu já corrigi a questãozinha lá. Então vem lá e coloca tudo direitinho para você. Tá certo? Então tá todo organizadinho. Então isso aqui é para facilitar a vida de vocês em respostas abertas no formulário, para que a gente não perca essa maneira de utilizar o formulário também para respostas dissertativas.